amigos, todo o pessoal que está nos assistindo, está nos vendo. Estamos nos preparando para mais uma transmissão. Com nossos irmãos, queridos amigos, meus parentes, as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, viu, por você nos acompanhar, ter a paciência de estar com a gente nesses dias. É sempre bom ter você com a gente, ter você participando com a gente. Lembrando que nós estamos fazendo isso em nome da nossa igreja, Igreja Batista, aqui em Helena, em Sorocaba, Rua Carlos Evaz, número 21, do nosso pastor, o pastor Paulo Farias, a sua esposa, a pastora Vera, todo o corpo de obreiros, irmãos e irmãs que nos apoiam, nos assistem, nos ajudam. Este é um tempo que é uma live que a gente faz com a permissão dos nossos líderes, para que a gente possa compartilhar rapidamente um trecho da palavra de Deus e ter um tempo de oração. Esse tempo nós fazíamos na igreja, né, toda segunda-feira. Provavelmente vai voltar a partir de janeiro, da primeira semana de janeiro. Nós vamos estar lá orando. Às vezes a gente consegue fazer ao vivo também, mas isso é o pastor que vai fazer. Mas é importante que nós estamos sempre orando. E graças a isso nós estamos aqui, felizes de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Lembrando que eu sou uma pessoa comum, não sou nenhuma pessoa extraordinária, nem famoso, nem a pessoa importante, conhecida. Agora, para Deus eu sei que eu sou importante, né? E tenho um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho, que é levar a palavra de Deus. Aquilo que eu recebi do Senhor de graça, isso eu quero passar para os amigos, irmãos, as pessoas, tudo isso que eu vivi e vivo. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus, salvo em Cristo Jesus, pelo sangue, pelo arrependimento dos meus pecados. Cheguei ao cristianismo, me converti ao cristianismo aos 17 anos. E desde lá então faço parte do Reino de Deus, trabalhando no Reino de Deus há quase 28 anos. Isso é importante, me sinto feliz. A gente tem muitas dificuldades, lutas, temores, alegrias e tristeza, porque quando nós fazemos isso, porque fomos recrutados como um obreiro que faz a obra de Deus, as pessoas que isso é uma linguagem cristã, mas isso nos torna muito felizes. E o nosso principal objetivo, queridos, é compartilhar a palavra de Deus e levar ao conhecimento aqueles que não conhecem a palavra de Deus e aqueles que já conhecem, ao tempo de edificação, de reconstrução, de pensamentos e atitudes que possam nos levar a uma vida melhor, mais tranquila, e também que a gente consiga ter, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através daquilo que nós vivemos, tentar levar a Cristo essas pessoas para que elas possam ter o mesmo arrependimento, mesmo experimentar a mesma coisa que nós passamos, que é essa alegria da salvação. Lembrando sempre que o que nos move, irmãos, é a alegria da salvação. É de nós sermos salvos e termos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é que nos alegra, isso é que nos deixa felizes. Então, esse é o motivo pelo qual nós trabalhamos, esse é o motivo porque nós, cristãos evangélicos, vamos na igreja, esse é o motivo pelo qual nós compartilhamos as vidas, deixamos, às vezes, nossas famílias e nos comprometemos com o reino de Deus. E nós nos reunimos, às vezes, na semana, no nosso caso aqui nas quintas-feiras, nos fins de semana, no trabalho, porque tem um motivo para nós. A nossa motivação é levar o reino de Deus àquelas pessoas que não conhecem. Levar as pessoas, aqueles que estão perdidos ao arrependimento. Não é verdade? Então alegre-se, querido. Alegre-se, levante, abra um sorriso. A semana está só começando, não é verdade? Não fique triste, não se desespere. Nós gostaríamos sempre de dizer para você que, como Jesus disse, que a nossa luta aqui não seria fácil, porque somos humanos, mas se alegre todos os dias, né? Você tem uma vida, não importa em que momento, que estágio que você está na sua vida. Talvez você tenha vivido um pouco, vai viver bastante, isso pertence a Deus,
mas o importante é que hoje é um dia que para você refletir, pensar, levante-se, erga a cabeça, olhe para frente, busque Deus da sua forma, da sua maneira, através da oração, através de uma palavra, através da Bíblia, que é o caminho que nós ensinamos, é o caminho que nós seguimos. A nossa fonte de fé, a nossa fonte de conhecimento é a Bíblia Sagrada. Amém, querido? Então, nós não temos como fugir. Por isso que nós cristãos nos empenhamos, todo esse empenho. Hoje nós temos as redes sociais que nos proporcionam essa oportunidade de nós podermos falar, compartilhar com os irmãos. Isso é muito bom, mas isso nos proporciona um momento, a oportunidade de nós falarmos mesmo. O que nós vamos falar, queridos? Daquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Muitos irmãos que estão se unem por sua fé, com oração, pedindo ações, nos acompanha. Eu quero falar uma coisa interessante que para nós, que é o seguinte, queridos, nós não temos outra alternativa na vida, nós não temos. Nós nascemos, crescemos, um dia nós vamos morrer. A única certeza que nós temos na vida é de que um dia nós vamos morrer. A morte pode chegar de uma forma natural, nós envelhecemos e aí nós morremos, né? Ou a gente pode, no meio do caminho, no meio da jornada, se Deus assim autorizar, a nossa vida se encerra ali mesmo. E tudo que vai ficar na vida, como isso não é um jargão, são as coisas que nós fizemos. São aquilo que nós fizemos para as pessoas. Porque nós não podemos levar absolutamente nada para onde nós vamos. E para nós que somos cristãos, baseado na palavra de Deus, que diz aqui, eu vou dar um textinho aqui em João, no capítulo 14, versículo 6, que é muito conhecido, nós só temos um caminho, né? Que é Jesus. Ele disse lá assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, baseado nisso, queridos, aqui nós encontramos o caminho. O caminho para nós quer dizer o que deu acesso para nós é a cruz. A cruz que dá acesso às pessoas que se arrependem ao caminho de Jesus. O que ele está apontando? Nós apontamos para a cruz. O que é a cruz? É o acontecimento da sexta-feira 13, quando o nosso Jesus foi crucificado. E naquele dia, o Cordeiro, né, de Deus, como sacrifício, morreu naquela cruz, por mim e por você. A partir daquele momento, só existe um caminho, aquele caminho. Então, quando nós olhamos para lá, nós temos o caminho do arrependimento. Este é o caminho. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, nós devemos nos achegar à cruz, entrar na cruz, olhar para a cruz e ver e reconhecer que aquele homem inocente, mesmo sendo Deus, desceu na terra, se tornou homem, mas não pecou. E ele não precisava ser morto, ser humilhado, ser cuspido. Ele não precisava carregar o meu e o seu pecado, porque nós teríamos que fazer isso, mas ele morreu por mim e por você. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Naquele dia lá na cruz, Jesus quando ele morreu, ele fez uma aliança, ele colocou uma aliança como essa daqui que a gente tem de casado. Isso demonstra, né, que nós somos casados. Eu sou casado com a Miriam. Onde eu estiver, lá no ônibus, no metrô, aqui em Sorocaba não tem metrô, mas você está lá no ônibus, você mostra a sua aliança, as pessoas vão dizer assim, olha, aquele homem tem um compromisso com a mulher, tem uma aliança ali que diz que este homem tem um compromisso com a mulher, um compromisso que foi cravado lá no dia 14 de dezembro de 1991, né? Diante de Deus, das testemunhas, e eu prometi honrá-la, respeitá-la, amá-la até que a morte nos separe, na doença, na pobreza. Eu gosto desse texto. Se você está pensando em se separar, pensa nesse texto, né? No que você falou diante de Deus e das testemunhas, lá
quando você se casou, você que é casado, né? Lembre-se disso. Então, queridos, esta é a verdade. A verdade é a nova aliança, né? Que nos deu liberdade, porque até então nós cristãos éramos presos ao pecado contínuo. Nós vivíamos mergulhados, acorrentados, presos em correntes no pecado. Qual o pecado, Leandro? Toda segunda-feira, não canso de dizer, Jesus morreu pelo pecado praticado lá no paraíso por causa de Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor, foram desobedientes, e todos pecaram, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E aí, agora, por causa dessa aliança, por causa de Jesus, da morte dele, então nós voltamos a ter acesso ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém conversa com o Pai. Ninguém entra na presença de Deus se não for por mim. Ah, mas eu acredito em Deus. Queridos, não tem como. Eu posso falar com Deus. Você pode falar com Deus, sim, e a fé é de cada um. Mas para a salvação só existe um caminho e está aqui em João 14, no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Porque quando ele morreu, provando que ele era Deus, ele ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte, e ele se reviveu aos cravos, né? Mostrou lá para Tomé a marca do cravo na mão, nas duas mãos, nos pés, provando que realmente era Jesus, aquele morto na cruz, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, para provar que no dia que ele voltar, isso vai acontecer com nós, os mortos, o Senhor vai ressuscitar eles, os corpos serão transformados e eles se tornarão a viver, e nós subiremos com Cristo, com o nosso corpo transformado, assim como ele subiu ao céu, desta forma nós vamos subir também. Então esse é um motivo para nós, cristãos, servir a Deus, estar no reino de Deus, trabalhando. Agora cabe a nós, lá no reino de Deus, divulgar todos esses acontecimentos, que aconteceu na morte, na cruz. É por isso que nós lutamos, nós cantamos no dia após dias, para mostrar para as pessoas, para aqueles que não conhecem, para aqueles que são incrédulos, para aqueles que duvidam, para aqueles que nos apredejam, que nos maltratam, que falam mal de nós, de que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E esse texto, um pouquinho antes, Pedro dizia para ele, Senhor, mas por que o senhor tem que morrer? Apesar de estar andando com Jesus há 3 anos, Pedro era o mais difícil. Pedro disse assim, mas por que o senhor tem que morrer? Se você ler um pouquinho antes ali, no versículo 4, você vai ver que Jesus está respondendo isso para Pedro. Ele está dizendo assim, Pedro, você vai me negar porque você é homem, né? E antes de eu morrer, você não tem capacidade humana ainda para entender essas coisas, mas é necessário que eu vá, né? Senão, se eu não morrer, você não vai conseguir entender tudo que você tem que entender. Ou seja, deixa eu passar o que eu tenho que passar. E inclusive você, como ser humano, você vai cometer uma falha muito grande. Você vai me negar. Você vai ficar com medo. E foi exatamente o que aconteceu. No dia da morte de Jesus, na sexta-feira, Pedro ficou com medo de ser reconhecido ali pelos soldados, ser preso e passar por tudo aquilo que Jesus estava passando, porque Pedro não tinha capacidade de passar. E Pedro representa nós, que somos mentirosos, que nós às vezes negamos a Jesus, mesmo estando com ele por 3 anos, Pedro ficou com medo e negou Jesus. Mas eu só vou dar um destaque aqui. Quando Jesus ressuscitou, que ele foi falar com os discípulos, o primeiro homem que ele procurou, o primeiro discípulo que ele procurou foi Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele reconheceu a humanidade de Pedro, a capacidade humana de falhar. E Pedro foi o homem que recebeu o primeiro Espírito Santo, foi ele, quando o Senhor subiu ao céu e desceu o Consolador.
Pedro foi o primeiro a receber o Espírito Santo, e então toda aquela natureza que Pedro tinha, ele foi transformado pela obra do Espírito Santo dentro da vida dele, e Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Até hoje nós seguimos o seu exemplo. Então, significa o seguinte: não importa o que você fez. Eu sei que às vezes nós viramos as costas para Jesus. Eu também viro as costas para Jesus. Quando eu quero dar uma resposta mais dura, às vezes eu quero que as pessoas, às vezes eu não quero que o Espírito ouça o que eu vou falar, ou o que eu vou fazer no meu secreto, no dia, porque somos humanos, a nossa carne tende sempre a tentar nos esconder de Deus. Ontem o pastor estava falando isso, não tem como nós nos escondermos de Deus. O que nos resta é chegar no final do dia ou da noite e confessar ao Senhor Jesus, o nosso dono, aquele que nos comprou, os nossos erros, para que Ele vai nos purificar e nos santificar todos os dias, porque nós já somos dele, e Ele sabe disso. Ele, assim como Ele procurou Pedro, todas as noites o Senhor procura por você e diz assim: aí, vamos conversar? Como é que foi seu dia? Vamos, amanhã eu preciso de você. Se você está vivo, se você tem amor, se você tem paixão, se você foi na igreja no domingo, é porque você ama o Senhor, ama a sua obra, ama a sua causa. Nós temos uma causa, a nossa causa é tirar as pessoas do pecado, é tirar as pessoas do inferno, é tirar as pessoas da condenação. Muitas vezes as pessoas nos procuram para receber uma oração, quando elas estão em situações difíceis, elas apelam, pedem para que nós oramos, a gente ora. Com Jesus foi assim, a grande maioria da multidão só queria receber do Senhor as bênçãos, a cura, só aquilo que o Senhor tinha para oferecer no exterior. Poucos ficaram com o Senhor Jesus para segui-lo. Poucos ficaram para segui-lo. Mas ele diz assim: a seara é grande, mas os obreiros são poucos no tempo. É chegado o tempo da colheita. Mas isso é para uma outra questão. Mas eu quero dizer que no seu dia a dia hoje, você que está me assistindo, você exatamente, o Senhor Jesus se preocupou com você. Ele viu o seu dia. Ele viu cada detalhe da sua vida. Ele viu o que você pensou, o que eu pensei, o que nós pensamos, o que nós falamos. Mas Ele cuida de nós. Ele quer nos levar a ter um encontro com Ele, mais intimidade. Ele quer nos levar a nós a termos mais experiência com Ele. Não só para recebermos os milagres, mas para que Ele possa revelar a nós os segredos que estão ocultos, Ele diz. Então, queridos, vale a pena nós servirmos a Jesus. Vale a pena você ter uma igreja, congregar, ter os irmãos. Né? Nós somos homens e mulheres que falham, que erram, mas não existe outro meio. Eu vim de São Paulo para cá, estou congregando na igreja, junto com os irmãos, cooperando com os irmãos, e parece que a gente se conhece há anos. É como se fosse uma coisa sobrenatural. Como que a gente pode lidar com pessoas que a gente nunca viu? Mas a gente conversa, a gente se abraça, a gente troca, troca as nossas necessidades, a gente ora uns pelos outros, a gente quer ficar junto. Somente o Senhor pode fazer isso, amém? Então, essa questão de Jesus é o caminho porque ele vai trazer ao arrependido o perdão. Ele é a verdade porque ele fez uma nova aliança comigo e com você e com Deus. E ele é a vida. Por incrível que pareça, na ressurreição, que ele venceu a morte, ou seja, a morte e a vida estão na mão de Deus. Então vamos orar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Coloque a Deus em pensamento. Veja os seus pedidos de oração, porque as pessoas que precisam de oração, você que precisa. Coloque aí. Peça ao Senhor para que Ele possa te ajudar, para que nós possamos juntos, irmãos e irmãs, ao orarmos a Deus, o Senhor possa atender o seu pedido. Qual é a sua necessidade? Você tem um parente, um amigo, uma pessoa por você, aquilo que você precisar, nós vamos orar agora. Não, lembrando que não sou eu, simplesmente vamos apresentar as pessoas ligando uns aos outros, amém, queridos?
Pai bendito, em nome de Jesus, nós te agradecemos, então, já estamos na sua presença, queremos continuar. Agora nós vamos no momento de intercessão, pedindo sempre, Senhor, pelos nossos pastores, nossos líderes, pastor Paulo, pastora Vera, toda a sua família, sua casa seja guardada e protegida. Todo, Senhor, os pastores, líderes da nossa igreja, os obreiros, irmãos e irmãs, homens e mulheres, crianças, todos os ministérios, todos os projetos e planos, Senhor, da igreja para o ano que vem, todos os trabalhos que vão ser feitos, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor regue, Senhor, esta casa de oração, este lugar onde nós estamos, que seja abençoado e regado por Ti. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo, que têm os seus nomes escritos aí, os seus pedidos de oração. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar. Sejam, Senhor, todos guardados, protegidos pela sua mão poderosa. Se há enfermidade, ó Deus, que haja cura em cada parte do corpo das pessoas. Senhor, se há tristeza, que o Senhor possa se alegrar. Se há confusão, que possa trazer, Senhor, de volta, Senhor, a paz, a alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, os amigos, irmãos que estão nos assistindo, que possam ser tocados pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Abençoa, guarda, protege. Senhor, dá a essas pessoas hoje uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, estar sempre debaixo da sua mão poderosa, que o seu amor imenso seja guardado, não só com bênçãos, mas que eles possam experimentar, Senhor, a sua presença, que eles possam experimentar, Senhor, a sua glória, que eles possam experimentar o seu amor. Nós vamos orando, Senhor, pela família do Valdecir, que está enfermo, toda a sua família, Paulo, seus 2 filhos, pela sogra do Valdecir que sofreu um acidente, que está se recuperando, Deus, em nome de Jesus, pela irmã Edith, que nessa semana nós vamos orar pela casa dela, pela sua família, pelos seus filhos, Deus, por toda a sua casa, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelos trabalhos que vão ser feitos, ó Deus, por aqueles que vão, pelos projetos da nossa igreja. Te oramos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. Nós oramos, Senhor, para aqueles que têm causa na justiça, aqueles que estão, Senhor, que estão trabalhando. Deus, por todos aqueles que nos veem agora. Nós sabemos qual é a causa, qual é o motivo, mas o Senhor sabe, traz alegria, levanta, Senhor, o caído, dá alegria àquele que está triste, ao que está abatido. Senhor, alguma pessoa que está em depressão, em tristeza, abra as portas, mova as águas, retira as pedras, e se as portas precisarem fechar, Senhor, que sejam fechadas, mas nós precisamos saber que, como o Senhor nos ensinou a orar, que a sua vontade seja feita sempre, em todo o tempo, que a sua vontade seja sempre feita. Senhor, traz alegria no nosso coração, nas igrejas em Sorocaba, no Brasil, aos irmãos, irmãs, pastores e líderes deste país. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, prefeito, vereadores, nossos governadores, às autoridades, ó Deus, constituída. O Senhor sabe que se o Senhor retirar a mão, todo o povo sofre, mas nós colocamos, Senhor, no Brasil, nas suas mãos. Colocamos, Senhor, esse bairro onde nós estamos aqui, o bairro da Vila Helena aqui em Sorocaba. Senhor, usa a nossa igreja para mudar este cenário, que nós sejamos uma igreja que influencia, que se envolva. Faz de nós, Senhor, instrumentos de bênção. Senhor, envia obreiros, pessoas para a nossa igreja, que queiram ouvir a palavra, que queiram, Senhor, aqui é o lugar onde nós recebemos, tudo está preparado para isso, conforme o Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, Senhor, do Filho e do Espírito Santo, eu desejo a todos, Senhor, que eles sejam abençoados, tenham uma semana abençoada, não por mim, porque somente sou homem e sou pó, Senhor, mas pelo seu poder, pela sua graça, naquilo que nós cremos, no Deus que é poderoso e que habita em nós. E apesar das nossas falhas, apesar de nós, o Senhor é um Deus que nos ama e que cuida de nós. E que nos traz alegria, traz bênçãos, Senhor, chuvas de bênçãos nessa semana, que eles possam, no trabalho, na casa, com os amigos, que eles possam ver o seu cuidado, ó Deus, em nome de Jesus. E nós possamos retribuir isso com amor, Senhor, trabalhando na sua casa, com fervor, orando uns pelos outros, Senhor, com muita alegria, com muito amor. Isso nós fazemos porque nós amamos a sua obra, amamos a sua casa, amamos, Senhor, tudo aquilo
tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Por isso nós te amamos mesmo. Só o amor que nos move, que nos movimenta, que nos leva para frente. O amor que não chega, Senhor, a um grão de areia daquilo que o Senhor fez por nós, mas é o que nós temos em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Que eles tenham uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Muito obrigado, irmãs. A pastora Vera está pedindo oração pela Sônia, que está com a sua mãe no hospital. Eu vou continuar a oração que eu esqueci. Nossa preciosa irmã está com a sua mamãe no hospital, com bastante dificuldade. Nós colocamos na sua mão. Senhor, visita, levanta, Deus. Cuida dela, em nome de Jesus. O Senhor sabe, ó Deus, quanto é importante, ó Deus, estar com a mãe ainda, mas a luta é grande, mas ela vai vencer em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Tenha uma semana abençoada. Na próxima segunda-feira, eu acho que eu vou fazer lá de Alagoas, que eu vou viajar com a minha esposa, para comemorar os 30 anos de casado, né? Se der certo, eu vou fazer de lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Esteja orando por nós também, viu, queridos? Se você puder, ore por nós. A gente vai ter um tempo de descanso aí merecido em nome de Jesus, viu? Muito obrigado. Um abraço a todos.